Olá, turma do sexto ano. Vamos continuar nossas aulas falando sobre a membrana plasmática e os transportes que ela faz, de dentro para fora da célula. Esse assunto está na página 75. Vamos lá. Só recordar para vocês que os transportes são do tipo passivo, a osmose de fusão, ativo, bomba de sódio, e também tem os transportes das grandes moléculas que vão ser através da vesícula, endocitose para dentro da célula e exocitose vai ser saída de partículas aí para o meio externo. O primeiro aqui que a gente vai ver vai ser a osmose, A água se movimenta. Então, turma, nesse meio de transporte aqui, o que vai se movimentar vai ser a água, vai ser o solvente, A água se movimenta do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, ela vai sair do meio. Menos é quem? Menos é o hipotônico, Então, vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico, A intenção da água, turma, é sempre dissolver o soluto. Ela quer dissolver. Então, ela vai ter que ir para onde? Ela vai sempre para onde tem mais soluto para que ela dissolva esse soluto. Então, isso é um movimento natural. É uma força da natureza aí que ninguém consegue controlar, tá? Vamos lá, deixa eu tentar aqui exemplificar para vocês nessa imagem. Sim, aqui eu tenho essa estrutura de vidro, esse instrumento de vidro. E aqui no meio eu tenho uma membrana semipermeável. Ela está simulando a membrana plasmática da célula. Quer dizer que algumas coisas atravessam ela. No caso aqui, o que atravessa ela vai ser a água, Eu tenho uma solução, hipotônica, pouco concentrada, ou seja, tem poucas bolinhas, poucas substâncias. Essas bolinhas aqui representam as substâncias. Se tem pouca, se tem menos do que aqui, então essa daqui que é a hipotônica. Como essa aqui tem mais bolinhas, ela é a solução hipertônica, que tem mais, está mais concentrada, menos concentrada. Então, olha aqui o conceito. A água se movimenta do meio menos concentrado para o que tem mais, Tem mais substâncias mais concentradas. Então, ela vai se movimentar nesse sentido, Ela vai se movimentar assim, a água. Ela vai fazer pressão para passar para esse lado aqui da membrana semipermeável. Ela quer passar para cá. Então, ela está vindo para poder dissolver essa quantidade de soluto que tem desse lado aqui, que é uma quantidade maior. Então ela quer igualar, ela quer tornar esses dois meios isotônicos, ela quer tornar eles iguais. Por isso que ela quer sair do meio que tem menos para poder igualar o meio que tem mais. Professor, mas não seria mais fácil para igualar que essas substâncias aqui elas passassem para esse lado, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho, 4, 6, 8, 10, 12, 13, Não seria mais fácil passar algumas bolinhas para cá? Sim, mas aqui no caso não tem como elas passarem pela membrana. Então quem vai ter que passar para igualar vai ser a água. Isso chama-se osmose. Aí o que acontece? Olha como ela estava igual aqui o nível, Estava na mesma altura a quantidade de água. E agora não, agora essa quantidade ela vem, atravessa a membrana semipermeável para poder tornar os dois meios com concentrações iguais ou parecidas, E aí os dois meios eles vão ser agora, no caso, não é mais nem hipotônico nem hipertônico, agora eles são isotônicos. Só mas aqui não está igual, continua a mesma quantidade, mas aí que vocês vão lembrar que a concentração é a relação entre a quantidade de soluto, que é a água, e a quantidade de soluto, que é a substância aqui sólida, e solvente, que é a água, Então, como entrou mais água aqui, então as concentrações agora elas ficaram parecidas, elas ficaram proporcionais. Observa que, como aqui na primeira imagem, tem muitas bolinhas em um pequeno espaço. E aqui tem poucas bolinhas e um espaço maior, então concentração diferente. Agora, se vocês forem observar, a concentração ela é isotônica, ela é parecida, porque os espaços entre as bolinhas, aqui, eles ficam parecidos. É isso que é a concentração, a relação entre a quantidade de soluto e de solvente. Aí vai entrar um novo conceito que é chamado de pressão osmótica, tá, turma? Isso aqui, essa pressão osmótica, é a força que a água faz para atravessar, tá? Ela faz uma força, ela faz essa força aqui, para poder fazer essa passagem aqui,
essa força é chamada de pressão. É uma pressão osmótica, que é a pressão que vem da osmose. Ela faz, tanto é que essa força que ela faz aqui, ó, o que que acontece? O nível da água do outro lado, ela tem que subir. Você sabe que a água, ela sempre permanece no nível se os meios forem conectados, como é aqui, ó. Esse meio é conectado com o outro, então sempre o natural é que ela fique na mesma altura. Mas como aqui ele está sofrendo a pressão osmótica, né, a água desse lado ela se mantém mais alta do que a água desse lado aqui, por conta dessa força da osmose, né, essa pressão que é chamada de pressão osmótica. Na difusão, turma, é o contrário. Na difusão não é a água que vai se movimentar. Na difusão quem vai se movimentar vão ser as partículas, né? Aqui tem, ó, as partículas se movimentam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, sempre a tendência é tentar igualar a concentração. Hipertônico e hipotônico tendem a se tornar isotônicos, né? Se tornar concentrações semelhantes. Então, aqui eu tenho a separação, ó, tá? No meio aqui. Só que aqui essa membrana ela vai me permitir passar tanto água quanto as substâncias. E aí o que vai acontecer? Se pode passar substância, então é mais fácil essa substância ela se espalhar pelo meio, né? Ela vai se distribuir de forma igual. Olha aqui, ó, no segundo momento, tem um primeiro momento, né? Tá concentração diferente. Agora eu quero que vocês lembrem aí, quem que é hipotônico e quem que é hipertônico. É só vocês lembrarem do mais e do menos, turma. Quem que tem mais? Quem que tem mais? Aqui eu tenho mais, né? Mais partículas. Quem tem menos? Aqui eu tenho menos. Então, quem é mais é hiper. Quem é menos é hipo. Então, aqui é hipertônica e aqui é hipotônica. E agora aqui, como ficaram iguais, isso aqui se tornou O e o S. Isotônica, né? Que é para ser a palavrinha iso, né? Mas é porque com o mouse fica ruim para escrever. Então, isotônico, tá certo? Então, na difusão, ao contrário da osmose, são as partículas que se movimentam, elas saem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É como se você estivesse numa sala bem grande e lá na porta entra uma pessoa que passou um perfume, né? Quem vai sentir primeiro esse perfume? São as pessoas que estão mais perto, né? Ou seja, esse perfume, a tendência dele é se espalhar. Ele está muito concentrado no pescoço, passou no pescoço, no pulso, está muito concentrado aqui. Então o que acontece? As partículas elas vão se espalhando pelo ambiente. Daqui a 10 minutos, a maioria dessa sala, né, desse exemplo, já vai estar sentindo o cheiro do perfume porque ele vai se espalhar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Isso também é difusão, né? A difusão ela não acontece só dentro da célula, tá? Em vários ambientes aí ela pode acontecer. Um exemplo de difusão, né? Difusão simples é o que acontece na nossa respiração. Os nossos pulmões eles são cheios dessas estruturas aqui, ó, que parecem um cachinho de uva. São cheios dessas estruturas. O nome dessa estrutura é alvéolo pulmonar. É nessas estruturas que a gente consegue colocar o oxigênio que a gente respira dentro do nosso sangue e o sangue vai levar esse oxigênio para as nossas células, né? Esses alvéolos, aqui como vocês podem ver na imagem, eles são rodeados de vasos sanguíneos. Ó, esse vaso aqui, ó, esse de cor roxa é o que tem o gás carbônico, que a gente não quer, né? O gás carbônico a gente joga fora quando a gente respira. E o vermelho é o sangue arterial, onde tem o oxigênio, onde vai entrar o oxigênio. Então, quando nós fazemos o ato de inspirar, né, que é puxar o ar para os pulmões, a gente faz isso aqui, ó, encher o pulmão de oxigênio. Esse oxigênio está altamente concentrado dentro do meu pulmão e ele tem que ir para o meio menos concentrado. Quem é o meio menos concentrado? Meio menos concentrado, né, o hipotônico, é o sangue, porque as células elas estão usando o oxigênio do sangue para respirar, né, a respiração celular, para realizar o seu metabolismo. Então, meu pulmão está cheio de oxigênio, ele vai ser transportado, esse oxigênio vai ser transportado para dentro do sangue através da difusão. Então, lá no nosso pulmão está acontecendo difusão. No meu aqui, né, por exemplo, está acontecendo agora, porque eu estou respirando, né? O oxigênio, que no caso aqui são as substâncias, né, o soluto está se dissolvendo dentro do sangue, que vai ser o solvente. Esse oxigênio ele
vai sempre sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A mesma coisa acontece com o gás carbônico. Quando eu respiro, ó, se eu prender minha respiração, alguns segundos depois meu cérebro vai mandar a informação: respira, que senão você vai morrer sufocado, né? Por que ele faz isso? Porque nesse momento meu corpo se enche de gás carbônico, porque eu parei de respirar oxigênio, acaba o oxigênio do sangue, fica cheio de gás carbônico. Então na hora que eu expiro, que eu jogo o ar para fora, joguei o ar para fora, o que está saindo é o gás carbônico, porque o sangue está tão concentrado de gás carbônico, esse gás carbônico precisa ir para o meio menos concentrado. Então ele vai sofrer difusão do sangue para os alvéolos e depois ser jogado para fora no ato de expiração, quando o pulmão ele se contrai. Aqui tem uma imagem mais facilitada, ó, oxigênio entrando, tá? Gás carbônico saindo, tudo isso aqui acontece através de difusão simples. Turma, a difusão funciona da seguinte forma: nesse frasco eu tenho o corante, ele é o soluto, ele que vai ser dissolvido na água, que é o solvente. Então eu vou jogar o corante na água e a gente vai observar o que vai acontecer. Vou colocar bem devagarinho para não misturar de vez, uma gotinha só. Pronto. Observem como o solvente está saindo da parte mais concentrada, que foi aonde o soluto está saindo da parte mais concentrada, foi onde caíram as gotinhas, né? E ele começa a se movimentar dentro do solvente. O soluto começa a se espalhar, ele vai se espalhando da área hipertônica para as regiões, para as áreas hipotônicas, né? Para o restante ali do solvente. Esse processo ele recebe o nome de difusão e ele acontece também dentro das células, tá? Como troca de material entre o meio interno e o meio externo. Temos também um tipo de difusão que é conhecida como difusão facilitada. Esse aqui, turma, ele precisa dessas estruturas chamadas permeases que vão ajudar as substâncias a serem transportadas, né? Quando fica muito dificultoso, né, para que aconteça a difusão sozinha, né, vamos entrar a figura dessas estruturas chamadas permeases para ajudar a facilitar essa difusão. Por isso que ela é chamada de difusão facilitada. E agora que eu tenho a bomba de sódio. É outro tipo de transporte, só que esse aqui, lembrando, ele não é passivo, ele é transporte do tipo ativo, porque ele vai gastar a energia da célula para poder transportar as partículas. Okay? Vamos aqui ver como é que fica esse tipo de transporte. Um minutinho. Turma, esse tipo de transporte aqui usando a bomba de sódio, né, é o seguinte: existem algumas substâncias nas células que são chamadas de íons, tá? Esses íons eles são substâncias que têm carga elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho esse Na. Ó, vou marcar aqui com a canetinha vermelha, o Na. Esse Na ele é o símbolo do elemento químico sódio, tá? E ele é um elemento químico que tem essa carga aqui, ó, o mais, ó, o sinal de mais, é uma carga positiva, uma carga elétrica positiva. Então ele é o íon de sódio, tá aqui, ó, íon de sódio. Essa palavrinha íon aí não é na nossa língua, tá? Nossa língua é assim, I-O-N, tá? Porque essa imagem aqui eu peguei na internet, essa aqui que é o íon, tá? Deve ser português de Portugal, mas vamos lá. Então o íon de sódio ele é positivo, então ele é chamado de cátion, ele é um íon positivo. E temos o íon de potássio, que também é positivo, tá? Ele é um cátion também. Mas também tem íons que têm carga negativa, né? Nesse caso aqui, o potássio e o sódio eles têm cargas positivas, então eles são chamados de cátions. Então tá aqui, ó. Na bomba de potássio, a célula ela vai transportar o potássio e o sódio, né, na bomba de potássio e sódio, ela vai transportar esses dois íons. E ele vai acontecer da seguinte forma. Vocês viram aí nos slides anteriores que o processo de difusão ele acontece da seguinte forma. Quando a substância tem que sair do meio mais concentrado
para o meio menos concentrado para poder equilibrar as concentrações. Só que nesse caso aí, da bomba de sódio e potássio, vai acontecer o contrário, tá? Por isso que tem um gasto de energia, porque o movimento natural seria esse aqui, ó. O movimento natural dos íons de sódio seria para entrar na célula, tá? A difusão ia acontecer nesse sentido, entrando na célula. Só que a célula ela não quer o sódio, na verdade ela quer jogar esse sódio fora, tá? Ela quer jogar esse sódio fora, esse íon de sódio. Então, se o natural era entrar, aqui ela não ia gastar energia. Para ela fazer o movimento contrário, ela tem que gastar energia. É como se fosse o seguinte, turma. A correnteza de um rio, ela vai em um sentido, né? Se você for a favor da correnteza, você não gasta energia. Mas se você quer ir fazer um movimento contra a correnteza do rio, você vai ter que gastar energia. É o que acontece na bomba de sódio e potássio. Nessa bomba de sódio e potássio, a célula ela quer nadar contra a correnteza, ela quer fazer o movimento contrário, ela quer jogar o íon de potássio e o íon de sódio, né, para fora, né? Ela quer jogar para fora. Então ela tem que fazer um esforço para poder esse movimento acontecer. Por isso que é um transporte do tipo ativo. Ela tem que ativar, né, essa portinha para poder estar jogando essa bomba, né, no caso, para poder estar jogando esse sódio para fora. Deixa eu só limpar aqui esses risquinhos. Ok, então a gente pode ver que temos essa porta. Nessa porta, a bolinha roxa ela representa os íons de sódio. Então esses íons vão vir aqui, ó, e vai encaixar cada um no seu devido lugar, certo? Vai encaixar. E eu tenho a molécula de ATP, tá? Molécula de ATP. Essa molécula de ATP ela vai se chocar com essa molécula de fosfato aqui, né? Tá aqui do grupo fosfato, que funciona como se fosse a fechadura, né? Então ela vai ativar a bomba. O que acontece com a proteína, que é a que está de azul? A proteína é essa aqui, né? Está aqui de azulado. Ela vai fechar embaixo e vai abrir em cima, jogando o sódio para fora. Jogou para fora aqui, ó, para fora da célula, para o extracelular. Então ela gastou uma molécula aqui que foi o ATP. ATP significa trifosfato de adenosina. Então gastou ATP. Esse ATP são as moléculas de energia que nosso corpo utiliza. Toda a energia que a gente tem dentro das nossas células provém do ATP. Então aqui jogou o sódio para fora e agora a célula precisa de potássio dentro e vai acontecer a mesma coisa. Aqui já tem bastante potássio, né? Está concentrado e aqui, ó, menos. Então o movimento natural do potássio era para ser saindo, natural, movimento natural. Só que a célula ela não quer que faça isso, ela quer, na verdade, que entre potássio. Ela quer que entre potássio. Então ela tem que fazer a forcinha para nadar contra o movimento natural, né? Nadar contra a correnteza aí. Vamos usar sempre essa analogia, essa comparação que fica fácil lembrar. Então o potássio ele quer entrar na célula, ele tem que entrar na célula. Então ele vem e encaixa aqui, ó. Encaixa nos seus devidos lugares, aqui o potássio. Depois que ele encaixa, a célula joga ele para dentro. Então ele vai gastar só uma molécula para fazer esse movimento de jogar sódio para fora. O potássio não. O potássio, a proteína já vai fazer o movimento para jogar para dentro sem gastar o ATP. Então é fácil de entender, turma. Não tem muito mistério para entender aqui a bomba de sódio e potássio, não. É só isso. Você vai fazer o movimento contrário ao movimento natural de difusão, por isso precisa gastar energia. E essa energia provém da molécula de ATP. Aqui, turma, eu tenho a endocitose, né? Endo, eu comentei com vocês agora há pouco, né? Que endo significa dentro. Então, quer dizer que nesse movimento, esse processo chamado endocitose, as partículas elas vão entrar na célula. Professor, então quer dizer que tem a osmose, difusão e bomba de sódio.
Esses três aí, turma, osmose, difusão e bomba de sódio, são a entrada e saída de pequenas partículas que conseguem atravessar a membrana plasmática através das estruturas que a gente já comentou. Só que vão existir algumas partículas maiores que não vão ter como passar lá pela proteína, lá na bomba de sódio, também não tem como passar na membrana semipermeável. E aí eles vão entrar através de endocitose. Temos aqui, ó, esses dois tipos, tá? Primeiro tipo aqui, ó, fagocitose. Essa fagocitose, ela é de partículas sólidas, tá? Vão entrar partículas sólidas e a membrana plasmática, ela vai se alterar como se fosse uma boquinha, ó, tá? Ela vai fazer uma boquinha não, vamos falar melhor, como se fosse braços, né? E esses braços, eles vão envolver a partícula. Eles vão envolver e vão se fechar aqui, ó, formando uma bolsinha, e essa bolsinha a gente chama ela de vesícula, que são os fagossomos. Essa estrutura aqui que se forma, né, essa modificação da membrana aqui, ó, esses bracinhos, como eu falei, eles vão ser conhecidos como pseudópodes. Essa palavrinha pseudo, ela quer dizer falsos, então aqui é falsos, e pod quer dizer pés, são falsos pés, como se fossem os pés da membrana aí que fosse envolver aqui, ó, a partícula, que ela é uma partícula grande, né? E aí depois que envolve, que está dentro da vesícula, essa vesícula ela vai soltar enzimas, aqui ó, vai encher de partículas aqui que vão digerir a partícula que tem que ser dissolvida aqui dentro da vesícula, tá? Então essa é a fagocitose. Entra uma partícula grande, e essa partícula grande ela é dissolvida aqui, ó, digerida dentro da célula. Depois que é digerida, essa membrana aqui se rompe e ela vai soltar o que foi digerido para a célula se alimentar ou absorver esses nutrientes. Então a fagocitose. Pinocitose não. A pinocitose é quando é líquido, tá? A célula está querendo pegar alguma coisa líquida ou então ela está querendo pegar pequenas partículas que estão dissolvidas em algum líquido. Então a gente vai chamar esse aí de pinocitose. Mesma coisa que vai acontecer, vamos formar, ó, os pseudópodes, né? Vai abrir aqui uma portinha, ela vai se modificar fazendo uma bolsinha, formando essa vesícula e daí ela vai dissolver. Aqui por último tem a endocitose mediada por receptor, né? Em algumas ocasiões vão existir esses receptores aqui, ó, na membrana, né? E ele não vai pegar qualquer coisa que esteja aqui fora, não. Ele só vai pegar a substância que se encaixa nesse receptor. Ele vai selecionar. Por isso que aqui tem nessa imagem, tem várias. Ó, tem uma estrelinha, um quadradinho simbolizando substâncias diferentes. Nesse caso aqui, ele só escolhe as estrelas, ó. Tá? Temos aí essas estruturas que elas reconhecem a substância que ele quer pegar aí, ó, que a célula quer pegar, e ele só vai pegar, escolher essas substâncias, vai pegar só o que interessa. Então ela é mediada por um receptor, tá? Esses receptores realmente eles são proteicos, né? São de proteína. Por último, a exocitose. A exocitose é o contrário, né? A exocitose é quando a célula ela quer jogar alguma substância fora. Ela não precisa mais disso. Ela pega tudo, aproveitou o que ela não precisa mais, ela joga dentro de uma bolsinha que sai do complexo de Golgi, é uma organela, né, que tem no citoplasma. E essa bolsinha aqui, essa vesícula, ela vai até se juntar à membrana plasmática. Quando chegou na membrana plasmática, ela vai se abrir e vai jogar fora tudo que a célula não quer. É uma vesícula de secreção, né? Joga fora, né? Então, isso é exocitose. Exo é fora, né? Bom, exo quer dizer fora, como a gente já viu. Então é isso, turma. Essas são as formas de transporte de entrada e saída de substâncias da célula. Agora a gente vai fazer essa atividade da página 78, 79 e 80 do livro, 84 e 85. Essa atividade da página 78, 79 e 80, tá? Eu coloquei um link. Vou tentar escrever de novo, foi muito difícil. Um link
na descrição do vídeo para que vocês façam essa atividade pelo link, tá? A atividade vocês vão fazer pelo link. E aí fica mais fácil para eu corrigir. Essa aqui também eu ainda vou fazer. Se não tiver no link, mas vocês façam no livro e me mandem a foto. Mas pode ser que eu já tenha colocado aqui, ó, no link de descrição do vídeo. Então, por favor, façam as atividades, me enviem da forma que for melhor. Se for no link, faça no link. Se preferir enviar por foto, faça por foto, por e-mail, né, no WhatsApp. Não deixe de dar o retorno das aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.